Conta, a gente vira um crente domingueiro. Então, hoje é um dia especial para mim, é um dia especial para minha família. Porque nós vencemos, conseguimos vir no culto de semana. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus também pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Tenho certeza que Deus irá falar conosco de uma de suas maneiras, não é mesmo? Pois é bem verdade que Deus fala conosco de diversas formas. Uma certa vez o profeta estava no meio de uma montanha, e no meio dessa montanha passou um vento muito forte, e ele achava que Deus estava no meio desse vento. Porém, ele saiu para fora para ver o vento, e Deus não estava no vento. Logo em seguida veio um fogo muito grande que consumia os cumes da montanha. O profeta saiu novamente para fora e foi ver se Deus estava no meio daquele fogo, e Deus não estava no meio daquele fogo. Por outra sorte, de outra maneira, agora vem uma brisa leve, mansa, suave. E Deus começa a falar com o profeta e diz para ele assim: olha, fica tranquilo, eu estou no controle da situação. É o nome santo do Senhor. Aproveitando que você está de pé, com as suas canelas espicadas, abra a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria, em seu capítulo 3. Ora, é bem verdade que todos nós conhecemos essa passagem do livro de Eclesiastes, mas como a própria Bíblia nos diz, a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Se você ler um texto bíblico hoje, ele vai ter um efeito para a tua vida. Se você ler esse mesmo texto bíblico amanhã, ele vai ter um efeito diferente para a tua vida também. Livro de Eclesiastes, seu capítulo de número 3, eu vou ler alguns versículos, acompanhe por gentileza. A epígrafe do título diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E diz assim o verso 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O verso 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O verso 3: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. O verso 4: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. O verso 5 diz assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O verso 6 diz da seguinte maneira: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. O 7 e o final diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Amém, irmãos? Os irmãos podemos assentar. Ora, amados irmãos, é bem verdade que quando nós falamos sobre tempo na Bíblia, nós ficamos certamente com o nosso coração inquieto. Porque, amados irmãos, é bem verdade que quando nós passamos em situações em nossas vidas, o tempo de Deus é necessário chegar em nossas vidas. E quantas das vezes nós estamos calados em meio a um silêncio, e como começamos a lembrar do profeta, do salmista Davi, quando ele começava a falar no Salmo de número 40, dizendo: olha, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu não sei nessa noite a situação a qual você entrou aqui, eu não sei qual é o tempo que você está vivendo na tua vida, mas uma coisa eu quero dizer para você diante dessa noite, como um homem de Deus, que Deus, Ele está olhando para você neste lugar, e o tempo de Deus, Ele vai chegar na sua vida. Amados, uma coisa que é muito interessante, eu estava fazendo alguns estudos e eu descobri, dentro da Bíblia Sagrada, que existiam duas palavras para distinguir o tempo dentro da Bíblia Sagrada. E os gregos, eles tinham duas palavras para distinguir. A primeira palavra é o cronos. Cronos, que simboliza, que significa a etimologia humana, o tempo humano, que serve para medir os tempos, as horas, os minutos, os dias, as semanas, os meses. E existia também o kairos de Deus, o tempo ultimato, o tempo certo, o
está vivendo o seu tempo humano de passar por essa dificuldade que você está passando, essa provação que você está passando. Mas eu quero te anunciar que hoje o grande Kairos de Deus, o relógio do céu, vai dar um sino sobre a tua vida e você vai poder cantar o hino da vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Uma coisa que é interessante, amados irmãos, nós não podemos falar de tempo sem mencionar a eternidade. Você já parou para imaginar ou pensar quanto tempo dura uma eternidade? E olha, a palavra de Deus nos diz no livro de Salmos 120 que o Senhor ele subsiste, ou seja, ele existe de eternidade a eternidade, de tempos e tempos, de geração a geração. E aí eu começo a imaginar que não é apenas uma eternidade, irmã Cristina, pois o salmista ele nos diz de eternidade a eternidade. Então eu começo a entender que existem várias eternidades. Uma certa feita um homem de Deus estava no cume de uma montanha e começou a questionar a Deus e a perguntar ao Senhor: Senhor, como que eu posso entender o que é uma eternidade? E esse Deus Todo-Poderoso chamou esse homem para essa montanha e mostrou uma pequena pomba que estava no cume da montanha, e ela bicava aquelas rochas, e aqueles pequenos farelos que caíam. Aquele homem de Deus perguntou: Senhor, eu não estou entendendo nada. E Deus falou para ele assim: você está vendo essas migalhas, esses farelos que caem nessa rocha? Quando essa pomba terminar de consumir todinha essa rocha, se passou uma eternidade. E aí eu começo a entender que o meu Deus e o teu Deus ele é eterno, ele vai de geração a geração. Muitas das vezes, amados irmãos, nós limitamos o poder que Deus tem sobre as nossas vidas. Nós acreditamos que Deus curou o cego de Jericó, nós acreditamos que Ele abriu o mar vermelho, mas muitas das vezes nós deixamos de acreditar que Deus ele pode abrir uma porta de emprego para nós. Muitas das vezes nós deixamos de acreditar que Deus ele pode resgatar a nossa família de uma vassal do pecado. Muitas das vezes nós deixamos de acreditar que Deus ele pode transformar a vida de nossas esposas, de nossos maridos. Muitas das vezes nós deixamos de acreditar que Deus ele tem o poder de realizar um milagre em toda a nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Eu não sei o tempo que você está vivendo. Quem sabe para você chegou o tempo das lágrimas, o tempo do choro, o tempo a qual o Senhor colocou você no deserto e está deixando você passar por esse momento. Ei, eu quero te fazer lembrar do livro de 1 Samuel, no seu capítulo 1, quando Ana estava ali com a sua madre cerrada, não podia ter filhos, não podia gerar uma criança, e ela estava desesperada, subiu até o templo, foi orar, e o profeta disse para ela que ela estava embriagada. Ei, não importa o tempo que você está vivendo, quando o Kairos de Deus, o grande sino está tocar, não vai ter inferno que possa fazer você parar. Deus ele vai tirar você do chão. Ai, amados, o tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida. Nada é eterno, a não ser o nosso Deus que é eterno. Não importa a provação que você esteja passando. O texto a qual nós lemos, um dos textos mais lindos a qual o rei Salomão escreveu, dentro dos seus 3 livros a qual ele escreveu, nos fala que há um tempo para todas as coisas. Mas uma coisa é certa: o tempo de cantar ele vai chegar sobre as nossas vidas. O tempo, irmão, ele vai dizer: ei, eu venci, eu passei, eu segui adiante, o Senhor foi comigo. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Ei, sabe que muitas das vezes nós temos um costume tão feio, irmão, sabe? De muitas das vezes a gente quer aquela coisa naquela hora. A gente ora a Deus e pede para o Senhor, e a gente quer que Deus faça um milagre instantâneo. Muitas das vezes a gente quer que a gente ora a Deus e aquilo acontece na mesma hora. Ei, não é assim que funciona. Tudo tem um preço.